De coisas no ar a coisas novas para nossos corpos. Junte-se a mim enquanto exploramos o ano de 2050. O que seria a tecnologia do futuro? Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Estamos no ano de 2023 e, se formos honestos com nós mesmos, a tecnologia está incrivelmente avançada e estamos fazendo progressos que podem levar as coisas ainda mais longe. Temos carros que são muito mais seguros do que na última década e estamos até fabricando carros totalmente elétricos que podem ajudar a salvar o planeta. Existem até planos para carros autônomos e até Ubers autônomos, que tornam o futuro do transporte muito emocionante. E essa é apenas uma tecnologia que estamos desenvolvendo rapidamente. E todas as outras que estão por aí. Como será a tecnologia à medida que nos aproximamos cada vez mais de 2050? Vamos começar com um que realmente pode acontecer muito em breve: os drones. Mas espere um minuto, os drones já estão aqui. E sim, eles estão, mas na maioria das vezes os drones que você vê são pequenos e pilotados por pessoas que estão apenas tentando se divertir. Ou são aqueles que são usados por militares no momento de ataques de vigilância, ou até mesmo usado em lavouras de plantio. Tudo muito divertido, mas no futuro, os drones poderão ser parte integrante do nosso dia a dia. Você provavelmente já viu programas e pessoas falando sobre como, em alguns anos, os drones poderão ser o novo serviço de entrega. Qualquer coisa, desde pizza até pacotes da Amazon e muito mais. E honestamente, isso é muito provável. Atualmente, os drones podem ser incrivelmente sofisticados e alguns programas de TV os usam para varreduras e capturas aéreas de filmagem. Mas para fazer entregas teria que ser um pouco mais programado, pois o erro humano sem dúvida seria um grande problema. Não que seja impossível neste momento, é mais uma questão de números, logísticas, custos e certeza de que as próprias entregas sejam feitas de forma segura e cuidadosa. Afinal, já é ruim quando os entregadores não se importam o suficiente com nossos pacotes e simplesmente os jogam na varanda, potencialmente quebrando as coisas. A última coisa que precisamos é que isso também aconteça com os drones. Mas e em 2050? Poderíamos não apenas ter drones entregando pacotes, mas também estar olhando para o céu e ver drones voando por toda parte com velocidades e precisão incríveis. E potencialmente todos eles poderiam ser administrados por inteligência artificial. Poderiam ir além das entregas básicas para as pessoas e também realizar trabalhos de emergência. Imagine um drone levando um material médico vital para um hospital para garantir que não ocorressem atrasos por conta do trânsito, ou ajudando a vigiar um comboio importante para que as pessoas em terra saibam quando houver algum problema. Há muitas maneiras pelas quais os drones podem afetar o nosso mundo. A única questão é, vamos deixar isso acontecer até 2050? Vamos continuar com o transporte da forma que conhecemos? No momento, uma das maiores formas de se locomover no país em que vivemos são os trens. Os trens transportam pessoas e todos os tipos de carga de maneira eficiente e confiável. É por isso que eles são usados há centenas de anos. Mas, se formos honestos aqui, embora os trens sejam eficientes e confiáveis em certos aspectos, eles não são exatamente rápidos, principalmente quando se trata de trens de passageiros e de carga. Eles podem demorar muito para chegar aos seus destinos e às vezes é mais lógico pegar outros meios de transporte. É por isso que as empresas estão fabricando tipos especiais de trens que podem viajar muito mais rápido. Você conhece os trens magnéticos do Japão? Ou outros como Virgin Hyperloop estão tentando levar as coisas ainda mais longe. Passageiros ou cargas são carregados no veículo Hyperloop e aceleram gradualmente através de propulsão elétrica, através de um tubo de baixa pressão. O veículo flutua acima da pista usando levitação magnética e desliza em velocidades aéreas para longas distâncias devido ao arrasto aerodinâmico ultra baixo. Será isso ficção científica? Dificilmente. Na verdade, o primeiro veículo Hyperloop já foi testado e comprovado, e alguns testes maiores estão sendo programados para os próximos anos. E se isso funcionar, viajar pelo país será muito mais rápido. Mas o quão mais rápido? O Hyperloop tem como objetivo enviar as pessoas viajando através de tubos que fazem alcançar uma velocidade de cerca de 965 km por hora. O que significa que, se eles fossem capazes de fazer isso, nós levaríamos aproximadamente 4 horas e 46 minutos para atravessar o Brasil de norte a sul, considerando que levaria muito mais tempo para uma viagem regular de trem ou de carro. Isso é uma grande melhoria. Eles estão planejando fazer isso não apenas com pessoas, mas com carga. Imagine poder enviar algo pela manhã do norte do Brasil e saber que chegará ao sul do país antes que o dia termine. Isso é bastante impressionante. Além disso, os tubos seriam construídos no subsolo para não perturbar a vida selvagem. E eles farão isso de uma forma onde não haja emissões de gás carbono. Então, eles são rápidos, confiáveis, não prejudicarão o planeta. Isso parece ser uma vitória para todos. Claro,
Você deve se perguntar como seria estar em um trem a 965 km por hora. Mas ei, descobriremos em breve. E em 2050, este poderá ser um dos principais meios de transporte em todo o mundo. Antes de mostrarmos ainda mais tecnologias que poderíamos ter até 2050, não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum de nossos vídeos. Ok, já nos divertimos, mas agora vamos nos aprofundar ainda mais neste assunto e falar sobre aquilo que muitos temem. As IAs. Sim, inteligência artificial. E não importa como você olhe para isso, as pessoas estão seriamente tentando fazer isso acontecer, e fazer acontecer logo. As IAs estão literalmente em toda parte, inclusive em seus carros e em suas casas por meio de dispositivos como o Alexa, que são de fato uma forma de IA. E há coisas como o Watson, que são tão inteligentes que poderia vencer qualquer ser humano superdotado. Assim, em 2050, a IA poderá estar tão avançada que as nossas culturas, o nosso mundo, poderão literalmente ser governados por eles em um sentido logístico e computacional. Ou, como dizem em Exterminador do Futuro, os humanos são um sentido obsoleto. E acredite ou não, estamos mais perto disso do que você imagina. A mente profunda do Google ainda não chegou lá, mas tenho certeza de que eles provavelmente descobrirão essas coisas ao longo do caminho. E em 2023 é possível que o computador deles seja sobre-humano e possa estar consciente. Isso pode ser o começo do fim? O dia do julgamento inevitável? Talvez sim, talvez não. Depende apenas de até onde vamos com a IA e de quanto somos capazes de controlar, ou se não conseguirmos controlá-lo totalmente quando atingirem certos níveis de inteligência. É claro que, apesar de todas as nossas preocupações com a IA, há uma chance de que tudo fique bem. Imagine se o lado mais leve da ficção científica aparecesse em relação à IA e tivéssemos uma visão brilhante do futuro impulsionado por IA. Pense nisso, e se até 2050 cada um de nós tiver uma IA única, poderíamos personalizar a forma como eles soam, sua aparência e basicamente ter uma melhor amiga que ajudará nós na vida de várias maneiras. Lembre-nos de coisas como Alexa, oriente-nos nos deveres de casa e nas áreas de estudo, seja um ser que podemos trocar ideias, etc. Se essa forma de IA surgisse, então em 2050 poderíamos viver uma utopia onde a IA nos ajudasse a ser melhores. Vamos mostrar outra tecnologia que muitas pessoas estão esperando, que são viagens espaciais. Sim, quando você pensa na década em que estamos agora, o maior objetivo do mundo de longe é chegar a Marte, e possivelmente além. Mas não se trata apenas de chegar lá. Embora isso seria e será uma conquista culminante para a história da humanidade nos últimos tempos, mais importante do que apenas chegar lá é a capacidade de começar e construir a primeira colônia humana em outro planeta. Já estivemos na Lua muitas vezes, mas não tentamos morar lá por vários motivos. Marte parece ser o lugar onde muitos sentem que podemos ir para viver entre as estrelas. E muitos especulam que até 2030, o mais tardar, exceto contratempos, acidentes e outras coisas obviamente, poderíamos não apenas colonizar Marte, mas também ter ônibus regulares indo para lá, para que as pessoas possam ver o planeta vermelho com seus próprios olhos. Veremos primeiro as pessoas indo para Marte e depois os robôs farão algumas coisas como fabricar materiais básicos em Marte. Teremos que fazer isso porque só uma certa quantidade pode ser trazida para o espaço. Há inúmeras coisas que precisamos ser resolvidas antes de tal coisa acontecer. Mas temos homens de destaque nisso, incluindo Elon Musk e o programa SpaceX, Jeff Bezos por meio de sua empresa Blue Origin e muito mais. Cada um deles, e a NASA entre outros, estão trabalhando não apenas para nos levar de volta ao espaço, mas também levando-nos até lá através de naves espaciais mais baratas, menores e reutilizáveis, algo que honestamente foi um revés para o programa espacial nos últimos 20 anos. Mas se conseguirmos fazê-lo, se conseguirmos chegar a Marte, chegar lá mais rápido e conseguirmos colonizá-lo, então em 2050 quem sabe onde estaremos? Poderíamos ter múltiplas colônias em Marte, talvez algumas na Lua, talvez até colônias em luas como Titã e Europa, que alguns acham que poderiam ser lugares ainda melhores para colonizar. É possível, mas obviamente Marte é o lugar que pretendemos no momento. A cada passo no espaço a humanidade cresce no universo, e quem sabe apenas quantos de nós estaremos lá fora em 2050? Tudo bem, agora vamos mergulhar em algo realmente de ficção científica. Próteses. Sim, eu sei que agora as próteses são muito limitadas e às vezes um pouco inúteis,
mas se fôssemos capazes de utilizar ao máximo a tecnologia informática e fabricar próteses que são totalmente compatíveis com o cérebro e o corpo humano, então o céu seria o limite. Poderíamos entrar numa era em que os ciborgues não são apenas bem-vindos, eles serão comuns. E sim, pode parecer que estamos longe disso, mas na verdade estamos cada vez mais perto. James Young, um cientista biológico de 28 anos, tem um braço prótese com um drone pessoal e lanterna embutida. E um artista francês está usando uma prótese que funciona como uma pistola de tatuagem. Isso é bem legal. Imagine se um policial perdesse um braço no cumprimento do dever. Normalmente, isso significaria o fim da carreira. Mas e com uma prótese avançada? Ele poderia literalmente ser melhor do que nunca se fosse avançado o suficiente. O maior problema com esses membros falsos é que a maioria deles é de plástico, destinado apenas a ocupar o espaço que antes era do braço ou da perna, e portanto ainda pouco eficaz. A ponte para os implantes cibernéticos está no cérebro, sendo capaz de usar a tecnologia do computador para sincronizar com o cérebro e dar comandos precisos. Ainda não preenchemos totalmente essa lacuna, mas e quando o fizermos? Poxa, a vida vai ser muito mais interessante. E não se esqueça, essas próteses podem ser usadas de muitas outras maneiras além de ajudar as pessoas. Eles poderiam ser colocados em outros objetos ou até mesmo usados como exoesqueletos quando necessário. Pense nisso como o Jax do Mortal Kombat. Algumas pessoas podem até pedir que sejam colocados implantes nos braços ou nas pernas para lhes dar um impulso extra, como o TJ Combo de Kyler. O quê? Bem, é que eu gosto de videogames e eles têm muita gente cibernética por lá. A questão é que, até 2050, se estas coisas forem feitas, muitas pessoas não se sentirão quebradas ou fracos porque perderam membros ou habilidades de seus braços ou pernas. Eles estarão inteiros novamente e serão capazes de fazer coisas como faziam antes, ou até melhor. E esse é o futuro pelo qual definitivamente deveríamos tentar viver. Agora vamos para algo um pouco mais único. Olhe para si mesmo agora. Especificamente, olhe bem para as roupas que você está vestindo. Do que elas são feitas? Como você as sente? Como elas são? De todas as respostas, aposto que nenhuma delas é "parece que podem me dar superpoderes", porque elas não podem. Ainda não. E se as roupas que você está vestindo agora parecessem iguais, mas que pudessem fazer mais? Com o crescimento da nanotecnologia, suas roupas podem ser potencialmente imbuídas de vários materiais, ou tecnologias que ajudam você a melhorar sua resistência, durabilidade e muito mais. Por exemplo, e se você vestisse uma camisa leve, como uma pena, mas que pudesse absorver impactos e deixá-lo sem ferimentos? Isso seria bastante impressionante e importante, especialmente nesta era de violência armada que vivemos. Ou se os uniformes dos bombeiros se tornassem completamente resistentes a calor e à prova de queimaduras, garantindo ainda que eles sejam capazes de realizar seu trabalho sem muitos riscos para suas vidas. As tecnologias que podemos colocar nas roupas já existem e algumas pessoas estão trabalhando tanto em termos de múltiplas funções, mas também de apelo cosmético